Olá, neste vídeo nós iremos tratar do exame de pedido de patente, iremos abordar a questão da aplicação industrial, a questão da invenção como solução de um problema técnico. A invenção ela deve se relacionar à solução de um problema prático de natureza técnica, dessa forma não tem aplicação industrial, por exemplo, um método de pentear cabelo ou um método de caligrafia. A aplicação industrial ela deve ser apreciada quanto à produção e quanto ao consumo, quanto ao resultado. O resultado tem que ser técnico, ou seja, não basta ser passivo de produção industrial, é também necessário que a invenção esteja resolvendo um problema do estado da técnica. Não se poderia conceder patente para um remédio sem que se apontasse a que se destina o remédio, pois sem especificar sua utilização ou o problema que está sendo resolvido, o pedido de patente possui falta de aplicação industrial. Segundo o TRF2, não se perca de vista que o relatório descritivo deve definir os objetivos da invenção, de forma a mencionar a maneira pela qual a invenção soluciona os problemas encontrados no estado da técnica, destacar as vantagens da solução proposta, abordando o conteúdo inventivo, ou seja, destacando nitidamente o requisito de novidade e o efeito técnico alcançado. O problema técnico envolvido, no entanto, pode ser algo bastante subjetivo. Uma patente nos Estados Unidos se refere a um dispositivo que o próprio usuário pode se aplicar um tapinha nas costas, por supostamente aumentar com isso a autoestima do usuário. Bom, o requerente alega que o produto pode ser usado como brinquedo, especialmente em festas de aniversário com fraternização. Essa patente atende ao critério de aplicação industrial, é um brinquedo. O artigo 27 de TRIPS estabelece que as patentes devam ser concedidas a invenções de todos os campos tecnológicos, in all fields of technology, o que implica que toda invenção deve ter uma natureza técnica. A EPC, Convenção Europeia de Patentes, reformada em 2000, que entrou em vigor em 2007, emendou o artigo 52, que trata das invenções patenteáveis, para se harmonizar com o texto de TRIPS, que se refere a invenções em todos os campos tecnológicos. No entanto, mesmo antes de 2007, o Board of Appeal enfatizava que a natureza técnica era uma condição fundamental de toda invenção. Em uma decisão, por exemplo, concluiu que o caráter técnico é uma condição que está implícita no texto da EPC, isso antes dessa reforma. Em outra decisão, a Apple destacou que, em geral, uma invenção técnica é considerada útil e prática dentro do conceito usualmente empregado para esses termos. No entanto, o contrário não necessariamente ocorre, ou seja, nem toda entidade física ou atividade que seja considerada prática ou útil necessariamente é técnica, no sentido atribuído na Convenção Europeia de Patente. O termo útil, embora previsto como a contraparte de aplicação industrial em TRIPS, conforme a nota 5 do artigo 27.1, não necessariamente traz embutida a noção de caráter técnico. Então, na EPA, é importante destacar que, segundo o critério do N-Hardware Approach, se eu tiver numa reivindicação qualquer elemento considerado técnico, por exemplo, um computador de uso pessoal, isso garante a característica técnica para a reivindicação como um todo, garante sua aplicação industrial. Um exemplo, Rowland Hill é considerado como inventor do serviço postal no século XIX. Até então, o correio era pago para quem recebia correspondência e com base no peso da mercadoria e na distância, o que tornava o envio excessivamente dispendioso e, com isso, pouco popular. Hill ele propôs uma franquia uniforme dentro de toda a Inglaterra, independente da distância, e que fosse paga antes, em um valor fixado no selo. Essa criação não possui aplicação industrial. Hill não contribuiu com a nova tecnologia. As cartas continuavam sendo enviadas por carroças, embora os custos tenham decrescido e o sistema tenha aumentado o número de usuários. Trata-se de uma criação muito mais voltada para a administração e organização das tarefas de agentes humanos, destituída, portanto, de aplicação industrial. Chavani Bursts entende que na legislação francesa, ao exigir que a invenção deva ser industrial em seu objeto, significa ser útil à indústria em contraposição ao domínio da arte, da estética, de modo que as criações exclusivamente ornamentais não têm aplicação industrial. No caso dos elementos que conferem os elementos ornamentais serem dissociados dos elementos que conferem os efeitos técnicos, então será possível uma proteção cumulativa, o aspecto ornamental protegido por desenho industrial, o aspecto técnico protegido por patente.
Outras criações assumem muito mais um aspecto estético do que funcional. Tudo vai ter um pouco de cada coisa. Há que se detectar qual dos dois é o que vai predominar. Por exemplo, flores de plástico predominam o aspecto ornamental. Isso é melhor protegido por desenho industrial. Não há, quando você dá uma nova configuração numa flor, um problema técnico sendo resolvido. É muito mais ornamental. Um objeto que não constitui a solução de um problema técnico não possui aplicação industrial, como é o caso dos desenhos industriais. O desenho industrial, a rigor, não possui aplicação industrial. O artigo 95 da LPI diz: considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original na sua configuração externa, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Ele não diz aqui que tem aplicação industrial, é que possa servir de tipo de fabricação industrial. Henry Allard destaca esse aspecto. Não é suficiente que a invenção se ligue à indústria. É preciso ainda, para ser privilegiável, que produza um resultado industrial. Desse modo, uma combinação de linhas e cores, assim uma forma especial aplicada a um produto industrial, não pode ser objeto de uma patente válida, desde que seja imaginada, se não dentro de um fim de ornamentação. Nessas condições, a criação oferece um caráter industrial, mas não se encontra um resultado mais ou menos útil ou efetivo, que é a condição essencial de toda invenção privilegiável. Frederico Cunha, ele discute o critério de industriabilidade em desenhos industriais e como se referindo à suscetibilidade de utilização industrial, particularmente no que diz respeito à repetibilidade. Então, quando ele está falando desse aspecto, ele está pensando em repetibilidade da forma. No exemplo discutido por Fernando Cunha, é apresentada uma torta que você tem uma cobertura em glacê e faz ali um desenho. E você faz isso com uma máquina que garante uma certa repetibilidade. O parecer do NPI, ele foi contra esse desenho industrial por se tratar de uma torta que a cobertura é feita artesanalmente. Desse modo, não oferece um padrão para a reprodução industrial. Trata-se de um conceito cuja forma não se constitui um padrão definido, que possa ser repetido industrialmente. Trata-se de uma configuração aleatória. Então, em desenho industrial, apesar de ser uma criação útil para a indústria, passível de repetibilidade, ela não atende ao critério de aplicação industrial, tá? A rigor. Na Alemanha, o julgamento Rothtaube, de 1969, ele julgou o método de reprodução de pombas vermelhas, concluindo pela patentabilidade, com fundamento de que é passível de proteção por patentes, por ser uma instrução para metodicamente utilizar forças naturais para se alcançar um resultado direto causal. Então, nesse caso, a utilização direta das forças controláveis da natureza, embora não obrigatória para o caráter técnico da criação, mas para o resultado alcançado, deve ser baseado em forças controláveis naturais e não na atividade avaliativa da mente humana. Então, quando se diz forças controláveis da natureza, que a invenção tem que proporcionar isso, está fazendo uma contraposição com as criações meramente abstratas. Uma decisão mais recente do tribunal alemão, ele considerou esse critério um pouco mais flexível, quando deu patente para um software analisador de linguagem usado no computador pessoal. Nesse caso, o tribunal alemão considerou que um computador capaz de processar textos desfruta de tecnicidade independente da natureza da informação a qual é processada. Então já entendeu que isso também é a utilização de forças da natureza. Para Gama Cerqueira, não são patenteadas concepções teóricas que não se concretizam em resultado prático, assim como as coisas que resultam exclusivamente da atividade física ou espiritual do homem, sem o uso ou aplicação das forças da natureza, como, por exemplo, métodos de cálculo, métodos de escrita, de ginástica, estenografia, planos de compilação de vocábulos, planos e combinações de finanças, de crédito, sistemas de sorteio, propaganda, toda espécie de métodos, planos, sistemas e projetos que se dirigem unicamente à inteligência, embora possam ser úteis à indústria, não visam a solução de qualquer problema técnico, consideram-se ideias técnicas abstratas, tá? E não constituem invenções. Então, para Gama Cerqueira, nada disso tem aplicação industrial. No caso dos métodos financeiros implementados por computador, embora Gama Cerqueira não se refira a isso, também segue o mesmo raciocínio, não teria aplicação industrial, diferente da decisão da Corte Europeia e das decisões alemãs mais recentes, que entendem que teria, por ser uma solução de problema técnico que está envolvendo
um computador de uso pessoal. Mas no Brasil já é um entendimento que continuaria sendo não considerado invenção sem instituído de aplicação industrial por não ser a solução de um problema técnico. Métodos usados em caráter privado sem finalidade comercial, por exemplo, o método contraceptivo usado no âmbito privado, também seria matéria considerada excluída por não ter aplicação industrial. Segundo Pouillet, o uso comercial ou industrial é aquele que se destina o objeto ou seus produtos à consumação, à fruição do público, enquanto que o de uso privado, pessoal, é aquele que faz o indivíduo de alguma coisa da qual ele mesmo retira as vantagens desse uso. Em 1982, Bernard, jogador de seleção brasileira, inventou o saque Jornada nas Estrelas. Bom, esse saque, mesmo que seja devidamente descrito, ele não possui aplicação industrial, porque isso é um saque que, para execução, vai depender muito da habilidade ainda do sacador, do treinamento dele, de quem executa. Diferente de um processo industrial, em que ele pode ser executado independente de qual é o trabalhador que está executando aquela tarefa. Então, não teria aplicação industrial esse saque. Patentes de produtos podem ser concedidas, seja ela para produto aplicado à agricultura, indústria ou setor terciário, por exemplo, bancos. Então, qualquer produto aplicado nesses setores, não tem problema, isso vai ter aplicação industrial. Se nós estamos falando de processos aplicados na indústria, não tem problema, isso tem aplicação industrial. Processos aplicados na agricultura, também tem aplicação industrial. Processos aplicados na área de serviços é mais questionável. É onde nós vamos encontrar mais questionamentos de falta de aplicação industrial. Por exemplo, o método cirúrgico aplicado na indústria de saúde, ele é destituído de aplicação industrial. Conclusão, a invenção deve ser relacionar a solução de um problema prático, de natureza técnica. A aplicação industrial refere-se não somente à fabricação, mas ao resultado que tem que ser industrial. Desenhos industriais não têm aplicação industrial. A aplicação industrial presume a aplicação das forças na natureza, no sentido de não ser mera abstração. Métodos usados em caráter privado, sem finalidade comercial, não possuem aplicação industrial. Muito obrigado.